Todo mundo tá em pecado. Se arrepende dos seus pecados, cara. Meu Deus, ele não queimada. Sem sexo, drogas e rock and roll. Na verdade, a gente não separa as pessoas, tá? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje, um quadro um pouco diferente. Tem 3 coisas na vida que não se discute, né? Que é time de futebol, política e religião. E o filho da puta bota 2 pra debater sobre isso. Que arrombado. E hoje coloquei um bandista e um cristão pra conversar. Barra debater, né? E atrás do lençol branco tem uma 12 e uma 8 também. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer algumas perguntas e eles vão responder, conversar ali como seres humanos. Esperamos que ninguém queira sair no soco. Vou pedir pra vocês se apresentarem, começando tirar Power Imp aí, ou quem sentir. Prazer, rapaziada. Meu nome é Igor, mas a galera me conhece como AIMC. Eu sou MC de batalha, músico e sou um integrante da produtora da Alcarrel aí, junto com Trindade. Então vamos fortalecer ele nesse vídeo, certo? E eu sou, há 12 anos, um bandista. Eu sou Alisson Menezes e eu tô vivendo. Não, brincadeira. E eu sou cristão. Primeira pergunta, independente da religião, por exemplo, vocês acham que tem que estar pregando, tem que estar, por exemplo, na igreja? Vocês têm que estar indo na igreja pra se sentir mais próximo de Deus? Ou, por exemplo, ir no terreiro pra se sentir mais próximos dos orixás e Exus, vamos assim dizer? Interessante a pergunta, bem interessante. As pessoas acham, só tem Deus quem tá na igreja, quem tá presente na igreja, não. É aquela coisa, o ambiente, ele influencia muito. Então, se tu tá no ambiente, cara, lá tu vai se fortificar mais. Tá na igreja, tá com pessoas que têm o mesmo objetivo que tu. Então, cara, é muito mais fácil pra quem entrou agora na igreja. Porque se tu, vamos dizer assim, tu se converteu agora e tu não tá indo na igreja, tá em outro ambiente, cara, tu não vai firmar tua fé com pessoas que não estão no mesmo caminho que tu. Então, isso é meio óbvio, né? Então, é mais ou menos isso, gente. Pode crer, isso aí eu vou ter que concordar com ele também, do lado da Umbanda. Independente, por mais que a nossa religião for feita individualmente, tá ligado? Assim como qualquer outra religião, acredito que ela é feita individualmente, a gente também precisa estar conectado com a nossa religião, tá ligado? Tipo, em templos, tá ligado? E é isso aí, eu concordo com ele também. Tá, por exemplo, por que vocês acham que a religião de vocês é criticada? Assim, por exemplo, a Umbanda. Vocês fazem sacrifícios e a cristã tem diversas críticas. Por exemplo, na igreja em si, eu tenho medo de ir na igreja por ser criticado por causa da minha aparência. Eu acredito que normalmente as pessoas criticam, tá ligado? Ou por não conhecer de fato o que acontece lá dentro, ou pela aquela parada de boatos, né, mano? Tipo, já aconteceu contigo de, tipo, tu pegar e tu tá conversando com uma pessoa querendo, por exemplo, entre aspas, converter ela e ela pensar, não, na real me falaram que o bagulho é esquisito e eu tô legal de ir, tá ligado? Isso é normal, tá ligado? Eu acredito que a nossa receba mais crítica, tá ligado? Pelo fato de, tipo, a parada do sacrifício, claro que não é toda a linha, tá ligado? E se o cara for parar pra pensar, pegar a religião cristã, pegar Jesus Cristo, antigamente eles também, tá ligado? Faziam esse tipo de sacrifício. E o negócio é aquele bagulho, a gente vai evoluindo e vai mudando. Tem alguns ritos que continuam, tem alguns ritos que são cortados, né? Eu acredito nisso. Agora, tocando no fato que ele falou de ele ir lá e ele ser criticado, isso é normal, né? Ele vai ser criticado em qualquer lugar que ele ir, qualquer lugar que tu tem essa chance de ser criticado. E eu acredito que a gente não vai pelas pessoas na igreja, a gente vai porque a gente tem um motivo, a gente vai por Jesus. Então, se tu tá indo na igreja, eu vou na igreja por causa do meu amigo, eu vou na igreja por causa... Cara, tá totalmente errado. Não vai, então. Não vai. Porque tu não tá indo lá por essas pessoas, tu tá indo lá pela tua fé. Tu já tá saindo de casa com pecado nas costas, né? Não, concordo. Tem alguma pergunta aí da cabeça? Não. Não? Deixa eu ver aqui uma. Uma mais pro Aigo responder. A Umbanda acredita em Jesus Cristo? Com certeza, eu acredito. A nossa religião, por mais que seja deuses diferentes que sejam adorados, tá ligado? A gente tem essa fé num Deus maior, tá ligado? Então, tipo, vamos dar um exemplo. Tipo, o Deus dele é o mesmo Deus do que o meu, só que com um nome diferente, tá ligado? Então, tipo, com certeza, acreditamos em Jesus, em Deus, tá ligado? Por exemplo, vocês têm alguma ressalva? Vocês têm a fé de vocês na religião de vocês, mas vocês têm alguma ressalva perante outras religiões? Por exemplo, assim, eu não consigo gostar de outra religião, eu só acredito na minha, mesmo que a outra religião pregue o bem? É que assim, tipo, o não acreditar é uma coisa, o respeitar é outra, tá ligado? Tipo, tem muita coisa que realmente não tem como o cara acreditar, tá ligado? Isso é fato. Eu acredito que, tipo, nem tudo a gente pode acreditar, mas a gente jamais pode julgar algo sem no mínimo conhecer. Né? Sim. Como ele falou, a questão ali de acreditar ou não acreditar, isso vai da pessoa, mas a gente tem o dever de respeitar, né, de manter ali uma harmonia. Porque querendo ou não, são pessoas, são por isso, são pessoas que acreditam nisso, assim, é aquela coisa, te faz bem? Você se sente bem? Sim, óbvio, é isso então, aí. se faz bem pra eles, se sente bem, claro. Eu, como cristão, assim, a gente acredita que, em questão como falou ali de acreditar em outros deuses, a gente acredita que existe, sim, outras entidades, mas a nossa fé permite que a gente acredite só no nosso Deus. Não acredite, mas louve só um Deus, entendeu?
entendeu? Sim, Tipo, é a nossa, assim, Jesus é Jesus. É que, tipo assim, a gente acredita numa trindade. É Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não significa que não exista outras entidades. Com certeza. Anjos, demônios são entidades. Exatamente. Entendi. Dito isso, siga a Trindade no Instagram e o site tá aí na descrição e usando o cupom GANG tem 15% de desconto. Usando o cupom MACUMBA tem 30. Se usar macumba, cristão e gangue, leva de graça. Ó, uma dúvida que muitas pessoas têm, a ideia do vídeo é tirar dúvidas que vocês possam ter, tá, gente? Uma dúvida que eu não sei se não faço a menor ideia, tá? Existe céu ou inferno na Umbanda? Ou a visão da vida após a morte é diferente? Na parte religiosa, a Umbanda em si, ela já é, digamos, um paraíso, tá ligado? Já é um pós-vida, mas a nossa religião, ela acredita numa evolução espiritual. Isso daqui não é um teste carnal num plano espiritual, é um teste espiritual num plano carnal. Então, tipo, toda vida que tu morre, tu reencarna, tá ligado? E o teu espírito, ele esquece de tudo que ele viveu e ele vai evoluindo até ele se tornar um ser de luz, tá ligado? A nossa religião, a gente acredita nisso também, tá ligado? Posso melhorar um pouco essa então última pergunta? pode. Posso fazer? É pra ti. Tu acha que Deus vai salvar todas as pessoas de todas as religiões, independente de qual seja? Tipo assim, se a pessoa é boa Ou dar um perdão, ou tipo... Se a pessoa é boa, né? vai perdoar todas as pessoas, independente do que faz. Cara, é uma pergunta que as pessoas geralmente sempre fazem essa pergunta. Tipo, quando vai em células, assim, as pessoas sempre perguntam. Mas Deus, ele nos deu liberdade, né? Tu acreditar ou não acreditar nele, tu não é obrigado a acreditar. Mas a Bíblia também fala sobre salvação. E sobre a salvação, tem ali as coisas que tem que ser feitas pra ter salvo, querendo ou não, tu tem que andar em santidade. Andar em santidade que eu falo não é tu não pode fazer nada. Todo mundo tá em pecado. Ninguém que vai na igreja é perfeito. As pessoas estão lá porque elas têm um motivo. Todo mundo que vai na igreja é porque tem um motivo pra estar lá. Ninguém é perfeito, todo mundo tem pecado. Só que o problema não é tipo, eu tenho pecado, eu vou pro inferno. O problema é que tem pecado, mas tu não fala que tu tem pecado, entendeu? Tu não se redime, tu não admite isso. Esse é o problema. Por isso tem até a confissão também, né? Exatamente, tu confessa os teus pecados para que haja salvação. Só que não é só confessar, tem que haver um arrependimento. Peraí, se tu se arrepende do que tu faz, eu não me arrependo. Cara, fica, tipo, eu não posso dizer que tu vai pro inferno, porque eu não sou Deus. Quem decide se tu vai ser salvo ou não é Deus. Tem a parada... Eu não posso te afirmar isso. Tem a parada do que o Dante perguntou, tipo, se Deus vai salvar todo mundo, e tu falou do arrependimento. Eu acredito que o arrependimento real, de coração, ou a entrega 100% pra Cristo, ela pode acontecer também no teu último minuto de vida, tá ligado? Tu pode ter sido um otário a vida inteira, só que no teu último suspiro, tu se arrepende real, tua alma se arrepende também. Eu acredito que tu também obtém certa parte da salvação. Com certeza. Ô, Aigo, por exemplo, tem na Umbanda tem Exu, Orixás, e mais aí? Santos, e na evangélica tem também santo. Essa parte da evangélica, o catolicismo, né, ele veio bem emaranhado na nossa religião, porque, tipo, Santa Bárbara, Nossa Senhora dos Navegantes, tá ligado? A Nossa Senhora Aparecida, elas também são entidades na nossa religião, tá ligado? Outro nome, tipo, Mãe Oxum, Mãe Manjá, Pai Oxalá, que é Jesus, que seria Jesus, tá ligado? É que a fé católica e a fé evangélica são totalmente diferentes, né? Porque a fé evangélica só acredita só em um Deus, que é a trindade que eu falei, que é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A católica não. A católica, ela cria vários santos ali, né? Pra que a pessoa acredite nisso. Então, essa é a diferença, porque o cristão, ele acredita que Cristo vai voltar. Católicos não. Católicos não acreditam que Jesus vai voltar. Jesus pra eles morreu e Jesus não volta. E a gente não. A gente acredita que vai haver o fim do tempo e que Jesus vai voltar e vai acontecer tudo Apocalipse. O Apocalipse. Eu, católico, não acredito que ele ressuscitou. Não, porque quando eles estão fazendo a oração do Pai Nosso, pode ver que os católicos, eles fazem o sinal da cruz. Que significa que eles estão crucificando Jesus. A gente não faz o sinal da cruz, porque a gente acredita que Jesus está voltando. Sabia. Gostei. Se arrepende dos seus pecados. Meu Deus, ele olhou diretamente. Tá queimado. Eu não sei se vocês sabiam, mas antigamente, mano, a igreja católica perseguia a igreja evangélica. Eu não sabia disso aí. Eles perseguiam os evangélicos. Eles matavam os evangélicos. Agora que começa a coisa boa aí, ó. Só vou verificar as câmeras. Não, isso é real, acho que até tu sabe disso, né? Claro. Nos tempos antigos, Jesus, ele em si era perseguido, né? Porque ele era taxado como político, como maluco, e enfim, cara que fazia as loucuragens ali, que curava, que transformava água em vinho e tudo ali. Sobre as oferendas, como que funciona essa questão das oferendas? Eu vejo, o meu pai, ele é da Umbanda, tá, gente? É da Umbanda. Só que eu não entendo, porque não é algo que eu me aprofundo, mas eu quero saber, tipo, como que funcionam as oferendas, tipo, frutas, animais, essas coisas. Sim, assim. bato fé. Mano, oferendas. Como é que é o nome daquele... Tem uma passagem na Bíblia, eu não sei se Isaac era filho de Abraão, certo? Eu sei que tem uma passagem na Bíblia que Deus pede o cordeiro, né, pra Abraão, que seria o filho dele, né? Não sei se tu conhece essa passagem. E a nossa oferenda é a mesma coisa. No final, Deus acaba não fazendo, mas ele sabia que no coração de Abraão ele ia fazer.
as nossas oferendas, mano, aquilo dali que tu tá vendo, é aquele material, tipo, aquelas galinha, bode, tu vê fruta, tu vê bala, aquilo de lá é algo material, tá ligado? Aquilo de lá já é só uma representação da nossa gratidão, das bênçãos que acontecem pra nós também, tá ligado? E, tipo, aquilo de lá já não tá mais ali, tá ligado? É só o material que tá ali. Então, as nossas oferendas, elas, além de dar força não só pra nós, tá ligado? Elas dão força pros nossos guias, tá ligado? Pros nossos guias espirituais. Então, pra nós é muito importante. Tem linhas de Umbanda que não fazem, tá ligado? O sacrifício, o sangue, tá ligado? Mas a gente faz, tá ligado? E é por isso que a gente faz a oferenda. Eu já fui em terreira, né? E um amigo meu me apresentou a terreira. Eu não sigo nenhuma religião hoje em dia, mas acredito em Deus. Enfim, ele falou que as oferendas, por exemplo, assim, nas encruzilhadas, são tipo que antigamente, é algo que antigamente faziam pra pessoas que fugiam escravos que fugiam, e daí tinha oferendas pra essas pessoas pegar tanto bebida como comida pra comer, alguma coisa assim. Tem uma raiz africana que é isso aí. A oferenda, na verdade, o oferecer, começou porque, tipo, esse bagulho que tu falou, tinha escravos, tinha gente que fugia e não voltava, tá ligado? Uhum. E aí acabavam depois que morrendo, tipo, depois que eles morriam, eles acabavam se conectando com aquele tipo de oferenda, e aí foi assim que começou a nascer as entidades, né, mano, os espíritos, eu acredito, tá ligado? E isso aí faz sentido o que tu falou. Sim, não, pois é, um amigo meu que é da Umbanda comentou isso aí comigo, e eu fiquei tipo, caraca, não sabia disso, né? Nem sempre foi só pra uma entidade, tá ligado? Foi pra um ser vivo. Uma coisa que eu posso falar que é besteira, mas eu não sei, tá? Mas eu acho que Chega a dar medo. eu acho que a oferenda é tipo o dízimo pro cristão, ou não? Depende, não. Depende, tocando nesse assunto. É muito interessante isso que você falou agora, porque as pessoas, elas vão na igreja e elas sempre falam na questão do dízimo, né? Elas sempre falam sobre, a igreja quer dinheiro. Não. Não é. A gente acredita que na Bíblia tem uma passagem que fala sobre a gente doar 10% pra igreja, tá? Que isso não é um dinheiro que é nosso. É um dinheiro que, cara, Deus tá nos abençoando, a gente só devolve o que é dele. Mas sobre tu falar de oferenda e tal, que no caso sacrifícios, né? Hoje a gente faz uma coisa que se chama... Depende do que é um sacrifício pra cada um, tá? É aquilo que depende. Exato. Depende, Um jejum pode ser um sacrifício. Um jejum, depende. Esse jejum pode ser só de comida? Não. Esse jejum pode ser de bebida. Esse jejum pode ser de coisas que levam tu a fazer coisas carnais, entendeu? Que te levam a... pode dizer, eu gosto muito de café. Eu não consigo ficar sem tomar café. Eu vou fazer um sacrifício, entendeu? Por exemplo, celibato é um sacrifício. Rapaz, falar de café e celibato, nós dois vai queimar. Eu gosto muito de café, não consigo ficar sem. Então eu vou fazer um jejum, tirando o café da minha vida. Só que esse jejum não é tipo, vou tirar o café, agora eu tô de jejum. Não, esse jejum ele tem toda uma base. Ele tem uma leitura bíblica, ele tem um devocional, ele tem tudo isso por fora. Porque se tu tirar, eu vou tirar o café, não vou mais tomar o café, tu só não tá tomando café. Tu tem que dar um sentido pro teu sacrifício. Tem que dar um sentido. Então, e claro, tu não pode usar isso como permuta. Tu não pode dizer, não, eu vou fazer esse jejum aqui porque eu quero que Deus me dê uma casa. Não, tu tem que fazer porque é necessário, porque entendeu? Tu tá atrás da tua salvação, então sabe que aquilo vai fazer bem pro teu espírito. Não, tá, às vezes não é nem por salvação, às vezes é que é algo necessário pra carne, às vezes. Não, pois é. Ô, louco, o que ele falou, que algo é necessário pra carne, tá ligado? Sim, mano. Claro, pro corpo, porque o nosso corpo, ele é um templo, né? E tem gente que fala assim, eu tenho que cuidar do templo, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, né? Cara, isso vai ser muito estranho isso que eu vou falar, né? Mas tu tem que cuidar do teu corpo. É importante tu ir na academia, é importante tu ler, é importante tu fazer, porque, cara, a Bíblia fala que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, então habita algo dentro da gente. Então tu não pode estar impuro, tu não pode consumir pornografia, tu não pode ficar falando palavrão toda hora, é errado. Deus tá vendo. Ele tem algo contra mim, né? Então, cara, a gente é um templo, a gente tem que estar em santidade pra poder. Nosso corpo é um templo de Cristo, né? Exatamente, a gente tem que estar nessa santidade. E acredito que em outras religiões também tem que estar dentro que estar dentro de uma purificação. A gente entra em resguardos que a gente fica 31, às vezes 4 dias sem fazer nada, tipo... Eu vou ser bem reto, sem sexo, drogas e rock and roll, tá ligado? É isso aí, mano, tá ligado? Porque que nem, mano, tem uma coisa que a religião dele e a minha, elas seguem da mesma forma, que é o espírito, tá ligado? Tu guiar o teu espírito, tu saber a diferença entre a carne e o espírito, fortificar o teu espírito, isso também tem na nossa, tá ligado? Então... tá, pensei que tu ia continuar falando, tô lendo aqui. Meu, tu quer fazer os bagulho, mas tu não tem nada pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Eu vou te fazer uma pergunta muito polêmica. Claro, tipo, vou responder dentro das minhas... dentro do teu conhecimento, assim como eu também vou responder dentro do meu conhecimento. Cara, sobre a Bíblia.
tá ligado? Tipo, a Bíblia, ela é um livro velho, antigo, de mais de 500 anos, eu acredito, e ela tem 2 testamentos, e tipo, ela já foi modificada diversas vezes, tá ligado? Pela mão do homem. Tipo, vocês ainda conseguem acreditar que todas as palavras ali foram ditas e escritas pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo? Cara, com certeza. Tipo, agora eu vou te explicar por quê. Presta atenção. É meio... Talvez vocês não entendam quem tá do outro lado, mas sim, a gente acredita. Por quê? Porque quando Jesus foi, ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio pra dar discernimento pra essas pessoas, pra elas poderem fazer essas escritas, pra elas poderem levar esse conhecimento. Então, o Espírito Santo, ele tá a todo momento, na nossa fé, a gente acredita nisso, tá? Aconselhando essas pessoas a poder trazer a Bíblia, né? Com escritos, mandamentos ali, tudo. Peraí que eu me perdi um pouquinho no que eu ia falar aqui. E além do Espírito Santo tá ali, aconselhando essas pessoas, cara, a gente acredita, porque tu pode ler a Bíblia de trás pra frente. Pra ti é um livro, tu vai ler, tu pode ler, assim como a Bíblia fala que Satanás conhece a Bíblia de trás pra frente, mas ele não tem discernimento sobre a Bíblia, porque ele não tem o Espírito Santo. Exato. Entendeu? Então, cara, a pessoa que vai na igreja, que congrega, que tem uma fé, assim, cara, que tá ali, cara, ela vai ter o discernimento, ela vai ter o conhecimento do que tá escrito ali. E ela vai sentir, entendeu? Sim. Eu acho que uma boa explicação pra que, tipo, a gente falou antes que a Bíblia, ela foi sendo modificada. Eu acho que é a mesma coisa, tipo assim, tu lê um livro, por exemplo, qualquer livro lá, o livro do Joãozinho. Tu lê o livro inteiro, só que alguém pede pra te reescrever esse livro só do que tu pensou e que tu leu. Sem tu ler o que tu tava, tipo, ler e passar pro outro. Não, foi várias pessoas reescrevendo e escrevendo a Bíblia só com o que ela leu e entendeu, entendeu? Não foi, tipo, copiando. Por isso que às vezes pode ser que, eu acho, né, meu ver, é a coisa mais sensata, porque foram pessoas que foram escrevendo depois, não foi o livro que spawnou lá, entendeu? Defendendo ali, né? A gente é imparcial, mas eu vou defender ali porque eu sei. Claro, porque tu é bolsonarista. Olha esse cara. Depois tu pesquisa e coloca ali a informação. Tem 122 coisas que a ciência e a história conseguiu comprovar que realmente aconteceram, que tá escrito lá na Bíblia. Então, mesmo sendo escrita e traduzida mais de diversas vezes, tem mais de 122 ou 122 afirmações que dá pra provar que aquilo realmente aconteceu. Posso falar? Tá. Pode. Explica a previsão simples. Tu acha que as pessoas elas vão na igreja só pelo fato de elas lerem o livro ou porque elas estão vivendo o que tá acontecendo? Isso é uma experiência, entendeu? Isso é uma experiência que cada um passa. Então eu acredito que as pessoas não se convertem assim do nada. Ela não, tipo, eu vou ler a Bíblia, agora eu sou cristão. Então não é assim que funciona. Porque é um livro comum pra quem não tem conhecimento. As pessoas que estão lendo ali não têm conhecimento, elas não sabem como funciona. No caso, não falo o que falo, mas as pessoas não têm conhecimento sobre a fé, elas não. Às vezes a pessoa lê, não faz um jejum, não ora, não faz nada, tá? Só lê por ler, entendeu? Ela não tem o conhecimento sobre aquela palavra. Então, eu acredito que não é só isso. As pessoas, elas acreditam em Jesus pelo que acontece na vida delas. Isso se chama testemunho na nossa fé. Tipo assim, nem muitas pessoas acreditam, em cura. Tipo assim, a pessoa tem câncer, a pessoa foi curada, só acredita que aquilo ali é a fé dela salvou ela. Então, isso é um exemplo que eu tô dando, tá? Já aconteceu com diversas pessoas, até comigo mesmo, já aconteceu certas coisas que eu acredito muito, e que também já salvaram minha vida, e eu acredito que é Deus. E assim como cada um tem suas experiências, assim como a fé dele tem a experiência dele, que ele faz ele acreditar nisso, porque eu acredito que ele fosse, se ele não tivesse nenhuma experiência, eu acredito que ele não estaria acreditando naquilo que eu acredito. Porque foi como eu falei no início. Fé, né, mano? Exatamente, foi como eu falei. Existem outras entidades, mas a minha fé faz que eu acredito só em um Deus. Exatamente, mas a gente acredita que existem outras entidades. Com certeza. Mano, a questão da Bíblia eu acho que vem mais de interpretação, tipo, independente da modificação que eu acho que, tipo, talvez tenha sido pesado ou não, eu não sei. Mas, tipo, mano, o bagulho ainda toca, tipo, em algumas certas pessoas, mano. Me tocou de um jeito que eu nem cheguei a ler, tá ligado? Eu cheguei a ler um versículo, na verdade, que falava que, tipo, Jesus falava no Mateus 40:35, que foi, tipo, vocês me visitaram enquanto eu estive preso, vocês me deram o que de comer enquanto eu tive fome, vocês me deram de beber quando eu senti sede. Aí os discípulos dele falaram, tipo, mas como assim, sendo que a gente nem fez nada disso, tá ligado? Aí ele falou, mas vocês fizeram pro irmão de vocês, fazendo pro irmão de vocês, fizeram pra mim. Isso me tocou de um jeito estranho, porque... E, tipo assim, independente da modificação, eu falei do jeito que eu interpretei, eu não decorei o texto, tá ligado? Eu acho que, tipo, não, o foco não é uma regra imposta colocada, que nem eu tava brincando antes, tipo, não pode ser gay e tudo mais, tá ligado? É mais uma questão... Esses caras, meu. É mais uma questão interpretativa de cada pessoa, tá ligado? Tipo, que... A interpretação da Bíblia, eu acho uma parada muito importante na Bíblia, eu já li a Bíblia, tá ligado? Que tu pode ler o mesmo versículo, o mesmo capítulo, diversas vezes, que aquele mesmo capítulo, ele vai te servir de uma forma totalmente diferente, tá ligado? E talvez isso também se trate do discernimento que tu tava falando, tá ligado? Eu acho isso interessante na Bíblia. Eu tenho uma pergunta, mano. Big Bang, teoria da evolução.
Adão e Eva, jardim. Como o negócio foi criado, mano, pra vocês? Interessante. Tá, a gente não acredita no Big Bang, tá? Porque as pessoas acreditam que o Big Bang é um negócio colidiu, explodiu e surgiu as pessoas. Porque o Big Bang surgiu do nada, né? Eu não lembro o versículo de cor agora que fala, né? No princípio, Deus fez o céu e a terra. Tá, Deus, ele formou um mundo, ele fez Adão e Eva. Enfim, teve todo o pecado lá da maçã, né? Deus foi lá, destruiu o mundo, fez o mundo de novo. E a gente não acredita nisso porque... Como que foi formado o universo? Como que foi formado o Big Bang? De onde surgiu isso? Entendeu? Não é algo que apareceria do nada, que surgiria do nada. Nada é do nada. Nada é do nada. Nada é do nada. Como que Deus existia antes do nada? Brincadeira. Quem criou Deus? Essa é sempre a pergunta que fala. Quem criou Deus? Pela né? Bíblia, Deus sendo onipresente, onipotente, onisciente, ele não precisa ser criado. E, cara, essa é uma dúvida que todo mundo tem. Da onde surgiu, como funciona. Mas conforme a pessoa vai se integrando, vai participando, ela vai entendendo como que funciona. Questão da Adão e Eva. O que tu quer saber da Adão e Eva? Eles não tinham umbigo. Sim, eles tinham um umbigo. Como que tinham? Teoria da evolução, um Adão e Eva. O que bate? Entendi agora, tá? Encaixou as peças do que tu quis falar. É que isso já é uma parte mais da ciência, né? Que acredita, a ciência diz que os seres humanos vieram do macaco. Isso é o que a ciência fala. Mas a gente acredita que a gente veio da lama, né? Que Deus foi lá, fez a gente no barro. Aí tirou um pedaço da costela de Adão. Ele tá se sentindo muito sozinho, o homem, né? Sempre muito carente, foi lá e fez Eva, que fez toda a cagada lá, comeu o fruto. E a gente tá aqui agora. Mas alguém ia ter que ter comida fruta pra a gente tá lá ainda. Olha, eu acredito que era uma fruta, tá? Por que eu acredito que era uma fruta? Porque Deus fez de uma forma tão simplificada pra dizer, olha, isso aqui é uma maçã. E Deus vai chegar pra mim e vai dizer, olha, pode fazer de tudo aqui. Que é a terra prometida agora. Vamos dizer assim, a terra que vocês estão. Louco. Cara, mete o louco. Só não pode mexer nisso aqui, cara. Isso se chama obediência. Então Deus, eu acredito que Deus não só fez isso, mas não só pra dar conhecimento pra eles, mas como que ele queria testar a obediência de Adão. Cara, não mexe isso aqui. Cara, Deus, isso é muito importante na nossa fé. Obediência, cara. Obediência a Deus. Você tá comentando que Deus estava querendo testar a obediência de Adão e de Eva. Só que, tipo assim, quer terminar? Pode falar. Tipo assim, se Deus já sabia que eles iam cometer o pecado, por que ele vai testar algo que ele já sabia? Aí que tá, ele sabia. Só que Deus, cara, desde o início, Deus, ele deu liberdade pra nós. Pra nós fazer, cara, o que tu quiser, entendeu? Tipo assim, tanto que hoje tu tem, tipo, deu o conhecimento que dá a liberdade pra eles. Agora, eles sabem o que é pecado, o que é errado, o que é nudez, como tu falou. Agora eles têm esse conhecimento. E através desse conhecimento, tipo assim, eu sou cristão, eu sei que se eu quebrar essa xícara aqui, é errado. Então eu tenho esse conhecimento que é errado. Então Deus, ele dá esse conhecimento pra nós. Eu tenho a opção de escolher. Eu não sou obrigado. Se eu quiser quebrar a xícara e errar, eu vou errar. Mas eu também tenho o fato de não querer errar. Bota fé. Entendeu? É o livre-arbítrio mesmo. É a mesma coisa como se, sei lá, tu fosse editar um vídeo. Tá editando um vídeo e tu colocou lá no segundo 5 um áudio de uma palma. Só que é a mesma coisa que Deus fez. Ele botou a maçã, sabia que eles iam comer a maçã e falou, pode fazer isso, eu não comer a maçã. Mas ele sabia que lá ia chegar a parte do vídeo que ia ter a palminha. E mesmo assim ele fez, entendeu? Mano, pensa, tipo, eu vou explicar a mesma explicação que me deram, mano. Tipo assim, esse celular, tá ligado? Ele é programado pra fazer várias coisas e tudo mais, tudo que eu quero, tá ligado? Só que o celular não me ama. Caralho, entendeu? eu me arrepiei, juro por Deus. Agora eu tenho uma pergunta. Eu tenho muitos amigos umbandistas e tal. E eu sempre vejo, às vezes, que eles postam uns vídeos, uns stories. E eu vejo sempre que estão sempre bebendo, sempre fumando. Isso é obrigatório? Por que disso? Por que a pessoa tem que estar sempre se alcoolizando, sempre fumando? Não digo que sejam todos, mas a maior parte. Sim, a maior né? parte, Quem não com tem certeza. essa... O ato de alcoolizar e beber, tá ligado? Vem da linha de Exu, que é uma linha que a gente cultua entidades que já andaram por essa terra, então automaticamente elas vieram com a vontade, com o pecado junto, tá ligado? E tipo, não é obrigatório, tá ligado? Porque assim como a gente respeita as entidades respeita a gente também. Tipo, se eu tenho um problema muito sério de pulmão, a minha entidade não vai fumar, tá ligado? Se eu tenho um problema muito sério no fígado, a minha entidade não vai beber. Então, tipo, não é obrigatório, tá ligado? Não é obrigatório. Sim. E a parte do fumar e alcoolizar-se também tem a ver com a entidade em si, né? É uma pergunta meio só veio na cabeça agora, eu não sei como funciona. Eu participei, já fiz crise, já fiz catequese, já fiz tudo, mas eu não sei como funciona. Mas tipo assim, tá, tem o padre, mas por que mulheres não podem ser padre? Ou podem, eu não sei, mas é uma dúvida que vem na minha cabeça. Boa pergunta. É que isso, como tu falou, isso vem da fé católica, né? Eu não sei como que funcionam as regras da fé católica, não sei como que funciona as fé deles, porque como eu falei, eles adoram vários outros deuses e a gente não. Mas eu não sei, não vou saber te responder isso, porque não tá dentro do que eu conheço.
porque é que uma é padre e outra é pastora. É um abismo de diferença. a minha pergunta esqueça. É porque padre é uma, pastor é outra, não é? São totalmente, exatamente, são totalmente diferentes. O que vocês acham sobre criança nas religiões? Por exemplo, tanto na Umbanda, que eu já vi em terreiras, crianças na Umbanda vestidas, trajadas, e também na religião cristã. O que vocês acham? Na minha opinião, tá ligado? Na minha humilde opinião, eu acho que assim, não tem problema pelo fato de tu vir de uma linhagem que vem de uma religião, tá ligado? Quando tu é criança, tu não sabe o que tu quer, entendeu? Tu não tem esse poder de escolha. Então, tipo, tudo bem, tu tá ali, tá ligado? Só que depois que tu toma consciência, tá ligado? Eu acho que tu tem todo o direito de não querer aquilo. Elas devem ser apresentadas, assim, pra algum tipo de religião quando ela já tiver alguma opinião formada. Eu acredito, tá? Em minha fé, as crianças são puras, tá? Na nossa fé, a gente acredita que as crianças são totalmente puras. Criança não tem pecado, tá? E a Bíblia fala, deixe elas virem a mim, pois elas herdarão o reino dos céus. Então, a gente acredita que, claro, vai da escolha da criança ali, mas eu acredito que não seja errado a criança estar na igreja, frequentar, porque isso faz um ambiente dela, não de pura, assim, né? Porque ela já é um ser puro, mas isso faz uma base pra ela. Através, cara, quando ela vai amadurecendo, ela já tem uma base, ela já conhece, ela já sabe como funciona. E, cara, eu acredito muito, porque, como eu falei, a Bíblia fala, né? Deixe vir a mim as crianças, pois dela pertence o reino dos céus. Uma coisa que eu queria saber também sobre a Umbanda, se um cara for, tipo, a pessoa querer ir só pra assistir, ficar de cantinho assistindo, pode ir tranquilo, só, tipo, assistir assim. Pode? Qualquer religião, ela não te obriga. Não digo que seja obrigado, mas tipo assim, não, agora vai ter uma sessão só da gente, é um bagulho. Ah, não, sim, existem sessões fechadas, assim como na igreja, na evangélica, existem vigílias que são específicas pra algo, acredito. É, bem totalmente diferente, né? Na verdade, a gente não separa as pessoas, tá? A gente não tem essa separação, tu chegou hoje, então tu vai participar só com quem chegou hoje. Não, a gente não tem essa divisão, tá? Dentro da igreja. As pessoas acreditam que existe um grupinho, né? Da igreja. Tem só aquele grupinho, sempre tem essa. Na verdade, não existe isso, né? Tanto que na Bíblia fala, Paulo vai lá e separa a igreja, os homens das mulheres, de um lado só os homens, de um lado só as mulheres, porque naquela época a igreja, ela tinha muita fofoca, ela tinha muito essa exclusão das pessoas novas. Então o Paulo disse, não, bota as mulheres de um lado e os homens do outro, e tá proibido aqui. E hoje na igreja não, hoje a gente tem essa liberdade de todo mundo sentar um do lado do outro, só que eu acredito que, cara, as pessoas vão e dizem, não me senti bem-vindo. Cara, totalmente, a igreja que eu vou, cara, tu chega, todo mundo te cumprimenta, te abraça, cara, fica à vontade, aqui é a tua casa, e é isso, entendeu? A gente tem que acolher as pessoas que entram, porque as pessoas estão na igreja porque elas estão doentes, entendeu? Espiritualmente, as pessoas estão doentes, elas precisam... cara, Jesus, a gente acredita que Jesus é um remédio, entendeu? É que nem aquela palavra falar, conhecereis a verdade vos libertará. Então, cara, as pessoas estão ali porque elas são doentes, porque elas têm um propósito. É que nem tu não vai no hospital se tu não tiver machucado, as pessoas vão na igreja pra ficar bem. Eu acho que em qualquer religião, qualquer pessoa que for buscar abrigo, vamos assim dizer, vai ser bem acolhida, né? Com certeza. Puxa o teu microfone mais pra perto da mesa. Aí, A tampinha de vodka, parece que eu tava olhando pra esse cara, porque botaram duas tampinhas. Vai botar os caras pra tomar vodka ali, lá. Já, última perguntinha pra finalizar e tá ótimo. Sabe por que esse dá certo? É porque os outros caras, eles fazem, tipo assim, um bandista versus 30 cristãos. É porque tá tipo aquele lá um treinador. Um treinador versus 30 gordos. Sai o gordo lá, eu sou gordo, eu me gosto. O cara, ei, mas é nos dados. Ei, tu só é estatística, mas eu me amo. Tá, pra finalizar aqui, eu tinha esquecido de pontuar o negócio da Bíblia lá de Gênesis, tá? Por exemplo, o Big Bang seria o estalo, tipo, de Deus pra criar o começo do universo, né? Vamos assim dizer. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E, por exemplo, a teoria da evolução, se tu vê na Bíblia, tá escrito, foi primeiro criado o mar, dos peixes... A tua sorte é que tu chamou duas pessoas sensatas pro vídeo, senão tu já tinha tomado um soco. Tá, enfim... Queria apontar mais alguma coisa? Não. Esqueceu, né? Eu vou só terminar com a minha tatuagem. Se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Rapaz, cego não tem fé mais. Eu só sou um alívio cômico, não me leve a sério, é só pra brincar. Se alguém se ofendeu, me passe o pix. Se você achou legal esse vídeo, se inscreva, deixa o like, comente o que você achou, comente sua opinião sobre as coisas que foram ditas, tá? Nenhum dos dois são especialistas de fato. Óbvio, né? Nenhum. É só as experiências que a Deixando gente claro, conhece, né, que é um vídeo de entretenimento e pra tirar dúvida, tá, gente? Só pra deixar claro. Ninguém aqui é especialista. Eu não sou um pai de santo. Ele não é o Messias. Eu queria trazer um pastor e um pai de santo, mas não deu, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, nos sigam, nos se inscrevam. É nóis. Se ama Jesus, curte, comenta, compartilha. Se ama o diabo, ignora. É verdade! Amém! Amém. Dito isso, acabou.